Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Vamos fazer leitura na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. E nós iremos ler a partir do verso de número 6. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero glorificar ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui reunidos para engrandecer, para bendizer e louvar o seu santo nome. Nós somos resgatados pelo Senhor para a glória do seu nome. Deus, Ele nos salvou para que Ele fosse glorificado em nós. E todas as vezes que a sua igreja se reúne para o adorar e o exaltar, Ele está sendo glorificado em nosso meio. Amém, queridos? E então, nesta noite, continue expressando a Deus o seu louvor, a sua adoração. Amém? Adorando a Deus com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. E esteja aberto para tudo aquilo que Deus, Ele tem para ministrar sobre a sua vida nesta noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações e nós seremos mais uma vez fortalecidos no Senhor e edificados pela sua santa palavra. Amém? Nós vamos fazer menção do versículo 3, 1 Samuel capítulo 9, versículo 3 a seguir. Só quem encontrou, diga glória a Deus. Eu sei que tem alguns irmãos que estão aí, vidrado aí no telão aí para acompanhar. Deus seja louvado pela vida de vocês. Está escrito assim: e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. E eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Amém? Tome seu assento, queridos, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus nesta noite. Meus irmãos, nós estamos em um simpósio falando sobre ide e fazer discípulos. Nós estamos falando sobre essa ordenança que Jesus entregou à sua igreja, aos seus servos, de ir por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E nós temos pregado aqui sobre a importância do discipulado, o efeito que um discipulado ele faz na vida de um cristão, e não somente na vida de um novo convertido que está dando os seus primeiros passos na fé em Cristo. Como o discipulado tem uma importância muito grande na vida desta pessoa, como também nós temos frisado aqui que o discipulado ele não se resume simplesmente a uma preparação para os novos convertidos, para que eles possam ser direcionados para o batismo.
nós também temos mostrado que o discipulado, ele continua para toda a vida, até o arrebatamento da igreja. Todos os dias que nós nos reunimos, todos os dias em que estamos em comunhão com a comunidade, a qual Deus nos chamou para servir o seu reino, todas as vezes que a gente se reúne e nós temos alguém ministrando a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos sendo discipulados. Nós estamos sendo direcionados à luz da palavra de Deus, como andar na presença de Deus, como servir, como agradar aos céus, o que nós precisamos fazer para obter a salvação eterna. Então, todos os dias nós estamos em um processo de discipulado. E nós não podemos achar ou pensar que o discipulado ele se resume somente a uma experiência para novos convertidos. O discipulado ele é para toda uma vida. E eu falei na quarta retrasada, eu falei sobre o discipulador e o discípulo, e usei a vida de Paulo e a vida de Barnabé, né? A vida de Barnabé e Paulo, e falei aqui em uma quarta-feira como foi importante Barnabé na vida do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele chega na igreja, ele não foi bem recebido pela igreja. Todos nós sabemos que Paulo, ele teve um passado muito obscuro de perseguição contra a igreja. Todo mundo tinha medo de Paulo, ninguém acreditava verdadeiramente na sua conversão. Porque o apóstolo, ele dava ordem para que os soldados entrassem na casa onde tivesse um cristão, arrastasse para fora, e aquele cristão, ele ia ser maltratado, ele ia apanhar, levar chicotadas, e muitos deles eram forçados até blasfemar contra Cristo. Então todo mundo tinha medo de Paulo. E quando Paulo se converte, a maioria dos cristãos pensam que Paulo se converteu e está tentando, ele está dizendo que converteu para entrar na igreja e causar um grande tumulto dentro da igreja. Então os irmãos não aceitam Paulo. Só que Barnabé, ele olha para Paulo e ele enxerga algo na vida de Paulo, e ele entende que houve uma conversão na vida de Paulo. E o texto diz que ele vai conversar com Paulo, e Paulo vai contar toda a experiência, como aconteceu, como ele viu a Cristo no meio do caminho. E então a Bíblia diz em Atos que Barnabé vai pegar Paulo pela mão e vai levar até os apóstolos e vai apresentar para os apóstolos. Esse rapaz se converteu, a igreja não está recebendo, esse rapaz não está sendo assistido, né? Os irmãos não estão acreditando, mas ele me contou a experiência dele e eu acredito nele. E foi aí que os apóstolos, né, aceitaram Paulo, mas disseram para Paulo: Paulo, dá mais um tempo até que o povo entenda que verdadeiramente você se converteu. E aí teve um processo de Barnabé na vida de Paulo. Quarta passada, eu falei sobre agora o prosseguimento daquilo que Paulo aprendeu, como Paulo foi instruído por Barnabé. Agora a Bíblia diz que Paulo vai transferir tudo aquilo que ele aprendeu para um discípulo chamado Timóteo. Então Paulo agora vai trabalhar a vida de Timóteo e preparar Timóteo para uma liderança espiritual, para ele se tornar um líder dentro da igreja. E eu frisei bastante aqui na quarta-feira, só em forma de oh Jesus, até gaguejei. Só para recapitular, amém, o que a gente ministrou, para a gente entrar aqui dando prosseguimento dentro da mesma linha, dentro do mesmo entendimento. E eu falei aqui na quarta-feira passada que Timóteo, ele foi discipulado nos primeiros passos pela sua avó Eunice, né, e pela sua mãe. Elas exerceram um papel de a princípios ensinar Timóteo, quando criança, sobre a palavra de Deus, né, sobre o reino do Senhor, e Timóteo foi instruído. Só que quando Timóteo cresce, ele precisa de um discipulador, que tenha agora uma experiência de vida, de ministério, que possa instruir ele, agora para o ministério. O nível do discipulado na vida de Timóteo tinha que ser diferente. E é por isso que nós temos que entender que o discipulado, ele não para simplesmente quando uma pessoa, ele se converte ao Senhor, e aí a gente dá uma lição de 3 meses e acaba. Ali é uma preparação para que ele conheça as doutrinas principais, as ordenanças da igreja.
Mas à medida que Cristo tem uma chamada na vida dessa pessoa, e que Deus quer desenvolver na vida dele uma tarefa, um propósito maior, Deus quer entregar a ele uma liderança, um chamado espiritual, então automaticamente essa pessoa vai precisar de um discipulador, ele vai precisar de um líder espiritual que vai guiá-lo e que vai direcioná-lo com a experiência que ele obteve, com o conhecimento que ele tem, para que esse novo discípulo que está almejando o ministério, ele possa crescer e alcançar o que Deus tem para a vida dele. Então, Paulo exerceu isso na vida de Timóteo, e Paulo por diversas vezes chama Timóteo de filho, meu filho Timóteo, meu filho amado. O grau de relacionamento que Paulo ele vai exercer juntamente com Timóteo, pelo fato de Paulo trazer Timóteo para perto e dizer: eu vou te discipular e eu vou te ensinar. E hoje, dentro desse mesmo pensamento e dentro dessa mesma linha, eu quero usar a vida de Samuel e a vida de Saul para a gente falar sobre o discipulador e o discípulo, e como um discípulo ele deve se comportar a partir do momento que Deus ele coloca um líder para discipulá-lo, para guiá-lo, para direcioná-lo segundo a vontade de Deus. E automaticamente eu quero convidar a igreja, todos vocês que estão aqui, para refletir juntamente comigo sobre a importância de você ter uma liderança espiritual sobre a sua vida. Nós vivemos um tempo muito difícil na igreja brasileira, onde nós temos um grau de desigrejados muito imenso. São muitas pessoas que estão desigrejadas e elas não querem participar de uma denominação, elas não querem se envolver, e elas acreditam que elas podem ser cristãs, servir a Deus, dentro de casa, sozinha, ela tendo sua relação com Deus. Então, esse fenômeno, dos desigrejados, eles acabam excluindo a importância de se ter uma liderança espiritual sobre a sua vida. Eles acabam negando aquilo que Deus criou, que Deus projetou e que Deus exerce. E ninguém é igreja fora do corpo. Existe uma denominação que é uma seita, tida como uma seita, que elas dizem que eles são igreja e eles não precisam se reunir, ter uma igreja para se reunir, porque eles dizem que a igreja são eles. Mas todas as vezes que a Bíblia se refere à igreja, a Bíblia está falando sobre o corpo místico de Cristo, sobre a unidade dos membros. Ninguém é igreja fora do corpo, ninguém é igreja fora da reunião junto com os irmãos, sem ter uma liderança, sem estar servindo uma comunidade, sem estar exercendo sua vocação, sem estar exercendo o seu chamado que Deus tem sobre a vida dele, a sua diaconia e diversas outras coisas que é necessário que eu esteja afiliado a uma igreja, que eu esteja unido a uma igreja, para que aí sim eu possa me declarar igreja. Então, nós precisamos combater esse ensino, porque tem muitas pessoas sendo iludidas com essa falácia, e elas acham que elas são igrejas sozinhas dentro de casa, e não pode. É determinação de Deus, foi Deus quem criou, foi projeto de Deus levantar homens para liderar, para serem guias, para serem instrumentos de Deus, pelo qual Deus iria direcionar as pessoas para o propósito que ele tinha. Pois bem, dentro disso, nós vamos usar aqui a vida de Samuel e a vida de Saul. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que Saul, ele recebe uma ordem do seu pai, e o pai dele diz assim: as minhas jumentas sumiram, pega um servo e vai com ele procurar as minhas jumentas que sumiram. E aí Saul vai com esse servo e ele começa a procurar as jumentas de seu pai. Só que ele vai em 3 regiões diferentes e ele não consegue encontrar as jumentas de seu pai. Ele passa um tempo procurando e ele viaja de um lado para o outro,
mas ele não consegue ter êxito na sua procura, ele não consegue encontrar as jumentas. E chegou um ponto em que Saul, ele olha para o seu servo e diz assim: rapaz, vamos voltar para casa, porque já tem muitos dias que nós estamos à procura dessas jumentas, e daqui a pouco o meu pai vai ficar preocupado comigo. A preocupação dele não vai ser mais com a jumenta, mas a preocupação dele vai ser comigo, porque já tem muitos dias que a gente não volta para casa. Aqui a gente percebe que Saul, ele já tinha desistido do propósito de encontrar a jumenta. Ele já tinha entregado os pontos. Então, para Saul aqui, ele convida o moço e diz: vamos para casa, vamos voltar, porque agora eu estou preocupado com meu pai. Só que aí o servo de Saul chega para ele e diz assim: meu senhor, aqui nessa cidade tem um homem de Deus, que é muito estimado, é um homem valoroso, é um homem que tem a presença de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus está na boca dele, tudo que ele fala, as coisas acontecem. E aí o servo de Saul diz assim para ele: vamos procurar este homem, e quem sabe ele não nos aponte o caminho e não nos dê uma direção. Olha que coisa interessante. O servo de Saul, ele olhou para Samuel e ele está dizendo para Saul: aqui tem um homem de Deus que ele pode nos mostrar o caminho. Aqui tem um homem de Deus que ele pode nos dar a direção que a gente precisa seguir. Então, antes da gente voltar para casa derrotado, vamos ouvir o homem de Deus falar. Eita mistério. Antes da gente voltar desistindo, antes da gente voltar derrotado, e porque nós desistimos, vamos procurar o homem de Deus e vamos pedir ele para nos direcionar e para ele nos aconselhar. E aí, queridos, vai acontecer algo extraordinário, porque nem Saul e nem os seus servos sabia que aquelas jumentas estavam perdidas por propósito de Deus. Deus permitiu que a jumenta sumisse e não fosse encontrada para cruzar a vida de Saul com a vida de Samuel. Se as jumentas não se perdem, Saul nunca ia procurar Samuel para receber do profeta, que era o líder da época, uma direção para a sua vida. Se não acontece aquele problema, Saul continuaria em casa, estava tudo tranquilo. E ele não ia procurar o profeta para receber uma direção. Então o que é que Deus faz? Permite a jumenta sumir, e há um mistério ali que ela fica escondida. Ele roda todas as cidades vizinhas e não acha a jumenta. E aí alguém dá uma direção: rapaz, tem um homem de Deus, vamos ouvir a palavra na boca dele, vamos ouvir uma direção, vamos ver o que ele tem para poder falar. E aí Saul olha para ele e diz assim: então vamos. E aqui, queridos, eu quero que você preste atenção, que muitas das vezes Deus usa circunstâncias comuns da vida. Muitas das vezes Deus usa circunstâncias comuns da vida, que muitas das vezes são coisas comuns para um povo que trabalhava no campo, para um povo que lidava com gado, que lidava com animal, que lidava com cavalo, que lidava com mula. Era normal, queridos, que alguns animais se desgarrassem, não voltassem para o aprisco, não voltassem para o curral, e que se perdessem no meio do campo. Então era uma coisa casual. Saul está lidando com uma situação que é comum e que é casual, e Deus permitiu aquilo ali para quê? Para cruzar o caminho de Saul com Samuel. Agora eu digo para vocês, se Deus tinha um plano na vida de Saul,
Se Deus queria levantar Saul, se Deus queria ungir Saul, se Deus queria abençoar Saul, se Deus queria levantar Saul, se Deus queria exaltar Saul, se Deus queria tornar Saul alguém conhecido, um grande líder político sobre a nação, por que que Deus não foi diretamente na casa de Saul e falou para ele: meu filho, fica de pé, vai para Israel, porque eu estou te escolhendo, eu tenho um chamado na sua vida, eu tenho algo grande com você, então vai para lá. Deus poderia ou não poderia fazer assim? Sim ou não? E por que Deus não faz? Eu estava segunda-feira aqui na oração, uma benção, oração segunda-feira aqui, orando, Deus me dando essa palavra, eu falei: Jesus, que coisa tremenda. Deus poderia falar diretamente com Saul e revelar o plano que tinha na vida dele ou não? Podia, mas Deus fez? Não. Deus permite as jumentas sumir, e Deus faz um mistério para eles não achar, para ele ter a necessidade de procurar um conselho espiritual, para ele procurar um líder espiritual, uma direção espiritual. E às vezes Deus faz assim, Deus permite uma enfermidade, um problema no casamento, é uma porta que fecha na vida financeira, é uma crise que você está passando, e às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam, e aí você vai ver, você vai rodar, você vai bater em vários lugares, você vai bater em várias portas, e você não vai achar, não vai ter a solução, e aí daqui a pouco alguém vai te dizer: rapaz, vamos na igreja ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para falar, vamos ouvir, e aí quando você vem, aí Deus vai usar alguém com uma palavra para a sua vida, e aí a sua vida passa a ter sentido, aí a sua vida passa a ter existência, porque a partir do momento que a palavra de Deus é pregada para a sua vida, através de uma liderança sadia, essa palavra vai entrar em você, e ela vai te dar um sentido para a vida, ela vai abrir a sua mente, ela vai te trazer de volta, ela vai te colocar de pé, e você vai ter um sentido para viver. Bem, então olha que coisa interessante, presta atenção. Deus não fala diretamente com Saul. O que Deus vai fazer? Deus vai permitir um problema para Saul encontrar com Samuel. Por quê? Porque o que Deus tem para fazer na vida de Saul precisa passar pela liderança de um líder. Por quê? Porque é um princípio divino. Olha o que a Bíblia diz: que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quando o povo tem uma liderança que não é sadia, que é má, que é pecadora, que é ímpia, o povo vai gemer, o povo vai sofrer. Por quê? Porque sobre eles vão resplandecer aquilo que aquele líder carrega. Eita mistério. O que aquele líder carrega, automaticamente, quando você está debaixo da liderança dele, vai resplandecer sobre a sua vida. Então, se alguém tem uma liderança que é machucada, que é ferida, né? Uma liderança que não é sadia, uma liderança que não tem uma vida com Deus, que não tem o temor de Deus, que não vela pela palavra de Deus, que vive uma vida toda relaxada e bagunçada, automaticamente a vida desse líder vai resplandecer na vida do seu liderado. E aí o que é que a Bíblia está dizendo? Que quando o povo tem alguém que vive segundo a vontade de Deus, ele vai se alegrar. Por quê? Porque o que aquele líder carrega vai resplandecer sobre a vida daquela pessoa. Você está entendendo isso aí? Então observe, queridos, que Deus vai usar Samuel e o ministério que ele tinha dado a Samuel para direcionar Saul para o propósito que Deus tinha na vida de Saul e entregar o que Deus tinha na vida de Saul. Agora fale com alguém que está do seu lado e diga assim: se não fosse Samuel, não, fala com voz forte mesmo, que tu nem falou, fala, se não fosse Samuel,
Saul nunca tinha encontrado as mulas. Ei, escuta isso aqui. Se não fosse Samuel, até hoje Saul estava procurando as mulas. Por quê? Porque o encontrar da mula dependia de um líder, de uma liderança. Dependia de um líder que guiasse, que direcionasse, que apontasse o caminho e que revelasse o projeto de Deus sobre a vida daquele rapaz. Se ele não vai encontrar com Samuel, ele não acharia as mulas. E o que é que acontece? Às vezes, queridos, nós deixamos de encontrar aquilo que está perdido e que a gente precisa encontrar por não querer estar debaixo de uma liderança. Por não querer se sujeitar a uma liderança. Tem gente que diz assim, mas eu conquistei pelo meu esforço. Eu conquistei pelo meu trabalho. Sim, é claro, é mérito dele. Se ficasse dentro de casa de mão cruzada, braço cruzado, dormindo, tomando água de coco, não ia ver nada na vida. Só que a direção para as portas se abrir e para ele encontrar as jumentas dependia do ministério de Samuel sobre a vida dele. E foi o que aconteceu. Quando ele encontra com Samuel, e aí Deus já tinha falado para Samuel, ó, tá vindo um rapaz aí. Ele está meio perdido. Está batendo para lá e para cá, ele não achou uma direção ainda. Mas esse rapaz, eu tenho um plano sobre a vida dele. Eu tenho um propósito na vida desse rapaz. Ele está procurando as mulas do pai dele que sumiu. Só que eu não permiti ele encontrar. Porque eu preciso que ele encontre contigo. E quando você vê ele, você vai ungir ele como rei sobre Israel. E vai dizer que eu tenho um chamado na vida dele para governar a minha nação. Agora olha que coisa interessante, queridos. Olha que coisa linda. Quando Saul sai de casa, Saul não saiu com a intenção de se tornar rei. Presta atenção. Nunca passou na mente de Saul que um dia ele seria rei. Ele não sai de casa e dizendo, eu vou procurar o profeta porque eu tenho sentido que Deus me chamou para isso. Não. Nem passava na mente de Saul que Deus tinha um plano na vida dele. Ele simplesmente estava preocupado com a jumenta. E a importância de um líder na vida de uma pessoa é essa, porque às vezes ele vem para Cristo preocupado com as jumentas. E aí o líder vai olhar para ele, Deus vai revelar o propósito que tem, e aí Deus vai dizer assim, ó, ele está preocupado com a jumenta, mas eu preciso que tu diga para ele que o propósito que eu tenho na vida dele é muito mais que a jumenta. Meu Deus do céu. Amém. Tem alguém recebendo essa palavra? Olha o que Deus está fazendo. Eu preciso que você mostre para ele que ele está preocupado com jumenta. Só que o que eu tenho para a vida dele é muito mais do que 2 jumentas que se perderam. Eu tenho um chamado para tornar ele um monarca em Israel. E aí a Bíblia vai dizer, queridos, que eles se encontram. E quando eles se encontram, aí agora Samuel vai se tornar o líder, o discipulador de Saul. Presta atenção. Samuel vai ser o discipulador. Vai ser aquele que vai ensinar, que vai orientar. Lembra o que o moço falou para Saul? Vamos procurar o homem de Deus. Quem sabe ele não aponte o caminho, ele não nos dá uma direção. Então Deus vai usar a vida de Samuel, o ministério de Samuel, para direcionar Saul, para apontar um caminho para Saul. E aí quando Samuel encontra com Saul, e Saul diz, eu estou procurando a jumenta de meu pai, tal. Aí Samuel diz para ele assim, fique tranquilo que as tuas jumentas já foram encontradas.
Aleluia. Tranquilo, que as jumentas já foram encontradas. Só que você não veio aqui à toa, você veio procurando jumenta. Mas na verdade foi um propósito de Deus. Porque Deus tem um chamado muito lindo sobre a sua vida. Então eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que talvez foi uma jumenta que se perdeu em uma área da sua vida que te trouxe até esse lugar. Eu não acredito em coincidência. Eu não vivo por sorte, eu vivo por Cristo e eu acredito em cristocidência. Eu acredito que Deus, dentro do seu plano divino, dentro de tudo aquilo que Ele arquitetou para a minha vida e a sua vida, Ele preparou uma situação para que a tua vida cruzasse com a minha vida. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Por quê? Porque, agora eu preciso que você entenda algo. O pastor, ele é melhor do que alguém. Ele é o super-homem, ele é o homem mais capacitado e mais dotado. Deus escolheu ele para guiar e para liderar. E aí quando Deus escolhe, Ele é o Deus que escolhe, Ele é o Deus que capacita. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque quando Ele escolheu, Ele disse assim: meu filho, para a obra que eu tenho na tua vida, eu vou derramar uma graça sobre a sua vida. E todos aqueles que eu colocar no teu caminho, vai experimentar daquilo que você carrega, e vai fluir sobre a vida deles. E eles vão receber, e eles vão viver, porque eu te entreguei isso, oh glória. Alguém entende essa verdade? Glória! Então presta atenção. E a importância de eu ter um líder, a importância de eu ser liderado, de eu ser guiado, de eu aprender, de eu consultar, de alguém que me instrua, de alguém que me guie, de alguém que me direcione. É isso. Por quê? Porque existem coisas na minha vida que estão perdidas, que eu sozinho não vou encontrar. Mas a partir do momento que Deus coloca um líder na minha vida e eu começo a viver sob a liderança dele, Deus vai começar a direcionar o meu caminho e vai me colocar na direção da minha promessa, da minha vitória. Essa é a importância de você ter um líder e de você ser discipulado por alguém. Presta atenção. Samuel vai dar a direção para Saul e vai dizer: olha, Deus tem um propósito muito maior na sua vida. Deus tem algo muito maior com você. Quanto à jumenta, fique despreocupado, porque elas já foram achadas. Se o seu problema que te trouxe aqui foi jumenta, já está resolvido. Ei, fala para alguém que está do teu lado: o problema que te trouxe aqui já está resolvido. Carabachurabacalávácia. Elerebaraçoremácia. Diabachou derrécia. Nobre as terras. Tem alguém sentindo Jesus aqui? O problema que te trouxe aqui já está resolvido. É questão de tempo para Deus fazer você encontrar. Agora, pastor, e o que eu tenho que fazer? Agora, não se preocupe mais com o problema que te trouxe aqui. Agora se preocupe em aprender aquilo que o teu líder tem para te direcionar. Porque é chegado um tempo sobre a sua vida de Deus apontar caminhos novos para você. Você vai trilhar caminhos novos, você vai viver um tempo novo de Deus sobre a sua vida. Cada pessoa que passou na sua vida teve uma importância, ele teve um registro, ele marcou algo na sua vida, mas você está aqui, faz parte de um plano, faz parte de um propósito, e eu preciso que você entenda isso e se abra, porque tem um novo de Deus chegando para você. Alguém pega, alguém pega, alguém pega, alguém pega, alguém pega. Aleluia, aleluia, aleluia. Então olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. Samuel olha para Saul e diz assim: ó, se o problema era as mulas,
fique despreocupado, já foi encontrado, já está tudo certo. Agora eu preciso que você fique ligado naquilo que Deus tem. Deus tem um plano de sua vida, meu filho. Saul olha assim, mas como pode? Eu não posso. Quem sou eu? E Samuel diz assim para ele: você é alguém que foi escolhido por Deus. E aí Samuel diz assim, ó, quando você sair daqui, que você estiver voltando, você vai encontrar as mulas em tal lugar. Quando você estiver voltando para sua casa, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai encontrar um grupo de profetas que vão estar profetizando. E quando você encontrar com eles, a unção que está sobre a vida deles vai recair sobre a sua vida. E você vai profetizar com eles. Quando você sair daquele caminho e você continuar trilhando o seu caminho, você vai encontrar 3 homens que estão subindo para a casa de Deus. E um está trazendo pão, o outro está trazendo vinho e o outro está trazendo um cordeiro. E um dos 3 vai colocar algo na tua mão. Um dos 3, e é aquele que está carregando o pão, vai colocar pão na tua mão e você vai receber o pão dele. E quando tu voltar para a tua casa, não fique disperso em qualquer lugar. Chegando lá, tu entra para a tenda onde foi armada com os profetas e tu permanece lá. Então Samuel, ele foi muito importante sobre a vida de Saul e sobre o chamado. Porque todos os caminhos que ele precisava trilhar e toda a direção por onde ele deveria andar estava nos lábios do seu líder. Estava nos lábios do seu líder. Estava na ministração do seu líder. Estava na ministração do seu discipulador. Tudo que ele precisaria para viver. Não era preciso ele ficar rodando e procurando de igreja em igreja o profeta que vai falar, que vai revelar, que vai entregar. Não, nos lábios do líder que Deus colocou sobre a vida dele está a direção do caminho, está o apontamento, está a solução. E sobre a vida do líder está a unção, está a graça que vai fazer com que você vença. Oh, glória! E aí, queridos, toda pessoa que ele não quer ter uma liderança, ele vai ser uma pessoa sem caminho, sem propósito, sem direção, vivendo simplesmente aquilo que o seu coração manda e deseja. Ele vai fazer aquilo que o seu coração manda e deseja. Se Saul fosse viver pela direção do seu coração, ele tinha voltado para casa há muito tempo e desistido. Mas a palavra de um líder, na vida de um liderado, a palavra de um discipulador, na vida daquele que é discipulado, ela é tão poderosa, que muitas das vezes essa pessoa vai pensar em desistir, vai estar desanimada. Mas a palavra que está na boca do líder, ela tem uma unção, ela tem uma graça. E liderar é isso. Liderar não é chamar seguidores para si. Liderar é levantar a pessoa e apontar um caminho para ela e falar para ela que ela pode sim vencer, que ela pode sim chegar, que através da presença de Deus, que da graça de Deus ela pode. Então Samuel está sendo muito importante como um discipulador, como um mentor na vida de Saul. E aí todos os sinais que estão saindo dos lábios do líder está refletindo na vida de Saul. E aí você vai ver o quanto de pessoas estão sofrendo no evangelho, porque não tem liderança, não se submete à liderança. Aí diz, mas eu oro. Ah, mas eu jejum. Não adianta. Não adianta. Eu viver um princípio da palavra e abandonar todo um contexto e um resto da palavra de Deus. Eu preciso estar debaixo de uma liderança e eu preciso de um líder sadio, eu preciso de um mentor, eu preciso de um discipulador, eu preciso ouvir a palavra de Deus na vida dele e eu seguir. Porque a partir do momento que eu vivo sem liderança, eu já escutei várias pessoas. Você quer ver um problema que existe muito, principalmente no nosso meio pentecostal? Pessoas sem aliança. Observem, amados, que hoje, e não é essa questão de aliança, não é somente no nosso meio, é no meio total.
do evangélico, do mundo cristão. Os cristãos de hoje, eles não vivem em aliança. Por quê? Porque há um sentimento que ele pode andar sozinho, que ele pode fazer sozinho, que ele não precisa estar debaixo da direção de ninguém. Tem muita gente que tem aquela síndrome, sabe, da humilhação. Ele acha que é muita humilhação ele ter que falar com o líder dele, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Ele se sente humilhado em dar satisfação, se ele foi convidado para pregar, ou se ele foi convidado para ir em algum lugar. Tem gente que ele acha humilhação demais, tem que procurar o pastor e pedir a permissão para ir em determinado lugar. E então o que eles fazem? Eles começam a decidir sozinho, eles começam a fazer sozinho, vai quebrando o princípio da palavra de Deus, e aí eles acham que está tudo bem. Daqui a pouco a vida está embananada, daqui a pouco a vida está embaraçada, nada flui, nada move, e tudo começa a ficar, e ele fala, mas eu oro, mas eu vou na igreja, mas não tem uma liderança e não se submete. Não se submete. Olha aqui, você quer ver quem nos deu um exemplo de humildade? Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de homem e foi fiel até a morte e morte de cruz. Olha o que é princípio de se submeter à liderança. João foi chamado como precursor do Cristo, aquele que ia preparar o caminho do Messias, aquele que haveria de apontar o Messias, de mostrar o Messias. E João começa a pregar: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O machado está posto na raiz. Se vocês não produzirem frutos bons, vocês vão ser cortados e será lançado no fogo. E ele diz: eu estou pregando para vocês para arrependimento de pecado, para que vocês sejam batizados para arrependimento de pecado. Mas depois de mim vai vir um que eu não sou digno de desatar a sandália que está no pé dele. Ele é maior do que eu prego sobre ele, eu falo sobre ele, eu ministro sobre ele. Ele é maior que mim, ele tem mais autoridade do que eu, ele manda mais do que eu. Na verdade eu estou aqui debaixo da autoridade dele, e quando ele vier, ele será o salvador do mundo. E João está pregando. E quem aparece na igreja de João? Eu estou entregando pérolas para vocês aqui nessa noite, chaves para a vida de vocês. Quem aparece na igreja de João? Jesus, que é o Cordeiro. Jesus está sentado e está ouvindo João. E João está pregando. Vai vir um aí que é maior, ele é maior, ele é maior, e eu não sou digno, eu não sou digno. E aí quando João levanta o povo para a oração final, o Espírito Santo traz a revelação e mostra: o Cordeiro está aí. O Cordeiro estava sentado te ouvindo pregar. E aí João aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus no meio da igreja: esse é de quem eu prego e de quem eu tenho falado. Ele está aí. E aí o que é que acontece? Aí Jesus levanta e vai na direção de João. E João está nas águas batizando o povo e chamando o povo para batizar. E aí quando Jesus pisa nas águas, João começa a afastar. E Jesus se aproxima e João afasta. E aí João diz assim: Senhor, eu sei quem tu és. E na verdade eu é que tenho que ir até a ti, e não o Senhor vir até a mim. Agora olha o que é entender o que é uma liderança e estar debaixo de uma liderança. O que Jesus fala para João? João, eu preciso que você me batize para que se cumpra a palavra. Porque eu entendo que para se cumprir o que o Pai tem através da minha vida, eu preciso passar pelo teu ministério. Agora, se Jesus teve que passar pelo ministério de um homem na terra, por que eu e você não tem que passar? Darabachurabacalabadaravasaio. Erebacalavaxurabacalavaséria. Evangelista Juliano, se Jesus, para continuar a obra deles, pastores, evangelistas e presbíteros, ele se submeteu à liderança, ele precisou da liderança de João Batista.
Agora, os cristãos de hoje em dia, toda regra existe exceção. Eles acham que eles não precisam de liderança não, que eles podem agir sozinho, que eles podem fazer sozinho, que eles podem ir para onde quer, que eles podem fazer o que quiser. E aí a vida vai embananando, e aí a gente vê uma bagunça que está no meio cristão. De onde vem tanta divisão no meio do povo de Deus? Não se assuste não. Eu estava vendo uma pesquisa, fazendo um estudo e pesquisando. E nesse estudo apontava que 80% dos líderes das igrejas evangélicas, 80%, nunca fizeram um curso teológico e tiveram uma preparação teológica para exercer o ministério. E esse dado ele é muito alarmante, sabe por quê? Presta atenção nisso aqui. Porque nos Estados Unidos, há um líder preparado, estudado, vocacionado, porque não é só a vocação, ele também tem que ter a preparação. Ele tem que ser preparado, não é só a vocação. Eu não posso usar a minha experiência de relacionamento com Deus, a forma que eu conheci Jesus, a forma que ele se manifestou, que eu recebia o Espírito Santo, e pegar e achar que por causa da minha experiência que eu tive com ele, isso me habilita para ser um líder e governar um povo e direcionar um povo para andar sobre os caminhos do Senhor. E aí tem muita gente se levantando para liderar a igreja sem uma preparação, meu irmão, simplesmente por causa de uma experiência, ele acha que foi chamado para ser pastor. E ele acha que foi chamado para liderar. Nos Estados Unidos, há um pastor preparado para 230 habitantes. Dividindo a população dos Estados Unidos, há um pastor formado, vocacionado e preparado para 230 habitantes. Segundo o site que trata daquela janela, né, 1040, que fala sobre missões, no mundo todo, no meio evangélico, sabe o que acontece? Há um pastor preparado para 450 mil pessoas. Para 450 mil. Você está conseguindo entender? Para no mundo todo, no Brasil, um líder verdadeiramente preparado, capacitado, estudado, que sabe orientar, que sabe direcionar, que sabe ensinar, apontar as doutrinas, mostrar o caminho certo, mostrar para você dentro da palavra, é um preparado para 450 mil. A diferença dos Estados Unidos, que é um preparado para 230. Por quê? Porque hoje tem esse fenômeno das pessoas que deu um pulinho com a perna só, entregou uma profecia, fui chamado para ser pastor e abre igreja. E a maioria abre igreja por quê? Porque eles não conseguem ficar debaixo de liderança. Eles não conseguem se submeter a uma liderança e estar debaixo de ordenança. Eles não gostam de prestar conta. Eles não gostam de falar para onde anda, o que vai fazer. Eles querem ter a vida deles, decidir como quer. E aí tem um monte de gente fluindo para esses movimentos, achando que estão sendo abençoados, quando na verdade... Ei, cutuca o irmão que está do lado e diz assim, está entendendo? Deixa eu te preparar, deixa eu te trazer uma informação. Escute isso aqui. Quando você decide congregar em um lugar, a primeira coisa que você tem que saber é se aquele líder, verdadeiramente ele foi vocacionado e ele se preparou para exercer aquilo. Agora, como é que eu vou ser discipulado para uma pessoa que nunca sentou para estudar, nunca sentou para aprender? Nunca leu nada, é só movimento, entrega de revelação, pula para lá e pula para cá, eu sou líder, eu sei o quê. Como é que eu vou sentar com uma pessoa que não sabe
debater comigo, me falar sobre algumas doutrinas, me mostrar sobre o caminho, me mostrar o que é uma heresia, me mostrar o que é isso, como é que eu vou? E aí o povo fica envolvido dentro de movimento, dentro daquilo. E aí, irmão, a gente vê um fenômeno que as pessoas, elas não querem mensagens que ensinam, elas querem mensagem que eleva o ego delas e a massageia. O que as pessoas querem vir para a igreja hoje é ouvir que o profeta vai dizer: não, seu casamento vai mudar, a casa vai chegar, o carro, e Deus faz, e Deus entrega. Mas se você decidiu andar com Cristo, você tem que entender que as mulas não é o mais importante. O mais importante é a direção que o céu tem para dar para a sua vida através da palavra de Deus. Afunilando para a gente encerrar, olha que coisa linda. Olha o que a Bíblia mostra. Que Saul começa a trilhar o caminho que Samuel foi dando para ele. Anda por aqui, vai para tal lugar, faz assim, meu filho. Segundo a palavra, o que Deus tem para a tua vida é assim, faz assim, faz assim. E Saul saiu dali obedecendo, encontrou os profetas e profetizou. E a Bíblia diz que quando ele teve aquele encontro, a Bíblia diz, e ele foi transformado em um outro homem. Eita, que maravilha! Olha que coisa linda, quando ele sai dali para viver o que Samuel direcionou, quando ele começa a obedecer o que o líder está ensinando, a Bíblia diz que começou a haver uma transformação na vida dele. O texto diz assim: e Saul foi transformado em uma outra pessoa. Por quê? Porque quando a gente anda no princípio da obediência, a transformação na nossa vida, pessoas que ficam anos e anos dentro da igreja e a vida não muda, não passa, não transforma, não muda nada, tem uma coisa errada com ele, ele não gosta de obedecer, ele não gosta de estar debaixo de obediência, então ele não vai ser transformado, porque o pecado de desobediência está no mesmo texto do capítulo 15 a seguir. O pecado de desobediência é comparado ao pecado de feitiçaria. Foi o que Samuel falou para Saul mais tarde. Quando você desobedece, é a mesma coisa de você se tornar um macumbeiro, um filho de Ossã, um filho de Ogum. Quando você é desobediente, você é igual um macumbeiro. Foi a palavra que disse isso. Então como é que Deus vai mudar e transformar a vida de um desobediente? Como é que Deus muda e transforma e entrega a vitória para um desobediente que está sentado e o líder está tendo a visão, o líder está tendo a direção, o líder está recebendo do céu, o líder está recebendo a palavra, o céu está dando a palavra e o líder está dizendo: irmão, é aqui, olha, irmão, o que Deus tem preparado é assim. Mas aí a pessoa senta ali e diz assim: não, que nada, é empolgação, aquilo ali, que não sei o que, eu não acredito que não é daquele jeito, eu não quero, e não recebe, luta e não recebe o que o líder. E aí fica vindo e a vida vai passando. Agora, olha que coisa linda. Ele foi transformado em um novo homem. Porque houve transformação? Quando ele partiu para o princípio da obediência. Foi falado aqui domingo passado, o pastor Pedro, ele falando algo interessante, que tem pessoas que vêm sentar com a gente para pedir conselho. Na verdade, ele só veio comunicar aquilo que ele está decidido a fazer. Ele não está pedindo uma direção do líder, ele não está pedindo uma orientação da sua liderança. Por quê? Porque quando você tem um líder e você olha para esse líder, quantos anos ele tem de caminhada? E como o apóstolo Paulo, eu não julgo que eu já tenho alcançado a excelência ou a totalidade da maturidade. Eu ainda estou caminhando ainda e buscando cada dia mais aprender com Cristo. Cada dia mais edificar a minha vida. Mas eu digo uma coisa para vocês: eu tenho 23 anos de caminhada no Evangelho. E 20 anos dirigindo igreja e cuidando de pessoas. Levantando líderes, capacitando líderes, preparando obreiro. Será que eu não sei identificar uma necessidade de um obreiro? Será que o pastor, ele não sabe identificar uma necessidade de um obreiro? Será que esses 20 anos pregando em seminários,
dando palestra em vários lugares? Será que esses 20 anos tratando com o público, sendo usado por Deus, dando aula em curso de teologia, será que um líder desse, ele não tem um gabarito, uma capacidade para enxergar uma direção e dizer, irmão, o caminho que Deus está dando é aqui, é aqui. Mas muitas das vezes o líder está apontando e tem gente lutando contra aquilo que o líder está falando, e aí prefere ir para o monte ouvir um profeta do que ouvir o pastor que tem um monte de anos de traquejo na presença de Deus. Glória a Deus. Irmão, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Eu ainda tenho alguns minutos. Quando eu era um liderado, e quando Deus nos tirou da igreja, eu não saí da igreja lá para abrir igreja. Não permaneci por causa de alguns acontecimentos que tiveram no ministério. E se não tivesse pelo meu coração, eu continuava lá, que eu não tinha pensamento de sair. Foi preciso um reboliço lá para que eu saísse de lá. E eu entendo que Deus tinha algo diferente. Mas por mim mesmo, jamais eu saí para ir fazer isso. E sabe o que acontece? Eu aprendi com o meu pastor a ouvir, receber e falar, vou aplicar na minha vida. Irmão, e pense no que Deus sempre honrou a minha vida. Sabe por quê? Obediência. As pessoas estão vindo para a igreja, parece que elas estão numa praça de alimentação, parece que elas estão numa loja, no shopping, parece que elas vieram divertir a mente, distrair a mente. Elas não vêm com a igreja com um propósito para ser guiada, direcionada, ouvir um líder. E peraí, por que o pastor está enfrisando tanto nisso? Por que Deus está usando tanta palavra? E ele prega, e depois vem outro e prega, e depois Deus traz um de fora e prega a mesma coisa, e depois eu vou em um lugar e eu escuto a mesma coisa. Por que está batendo naquela mesma tecla? E às vezes a pessoa ela não entende que Deus está usando a liderança para algo assim. Queridos, eu sempre ficava ligado. Eu lembro, gostava demais de Voz da Verdade. É uma coisa que me marcou. Pensa num cara fã de Voz da Verdade, era eu, não há uns 20 anos atrás. Meu irmão, aquele CD escudo, rapaz, era coisa, era a Voz da Verdade de noite. Quando pensa, um amigo meu trouxe Voz da Verdade em Conquista. Só que trouxe em um dia de culto. E bem num culto de ensino, não era aquele culto de Pentecostes, não era aquele culto de movimento, não. Não era culto de campanha, não, culto de ensinamento. E o pastor chegou no culto e disse assim, irmãos, eu estou sabendo que vai ter um show, tal. Deixa eu falar para vocês, eu não libero ninguém, eu quero todo mundo aqui para o culto de ensino, que eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Ei, escute isso aqui. Que são coisas que às vezes a gente pensa que é coisa simples, mas que faz um efeito tão poderoso na vida da gente. Que muda a vida da gente, que abre portas e que abre caminhos. A obediência é algo extraordinário, queridos. Minha esposa chegou para mim na época, ela falou bem assim, filho, eu acredito que a maioria da igreja vai. E eu falei bem assim, filho, eu também acho que muita gente vai, mas eu vou ficar naquilo que o pastor falou. E aí nós fomos, ela amém, vamos. Chegamos na igreja, irmão, pensa um vazio na igreja. Um buraco na igreja. E eu sentei ali, e o pastor ministrando, eu gostava, meu pastor não era vivalista, não era aquele pregador que empolga a multidão assim para o povo chorar, pular e falar em mistério. Ele era aquele cara manso, pregava manso, mas sabe, que destilava mel. Que você ia ouvindo, você fala, meu Deus, que palavra gostosa, que palavra maravilhosa. E eu ficava ali, e eu falava, rapaz, meu líder falou, ele disse, eu quero ficar no que ele falou. Ah, mas a maioria está fazendo e a maioria está indo, que a maioria vai, que a maioria viva. Eu quero ficar naquilo que o meu líder falou. Por quê? Porque se Deus me colocou aqui, então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma aliança com Ele, eu tenho uma aliança com esse lugar. Olha que coisa linda, chega um buraco na igreja. Uma benção aquela ministração do pastor. Agora, irmão, se eu mais minha esposa não tivesse ido, e mais umas 3 famílias, o pastor ia ficar sozinho para pregar. Chegamos em casa,
9h30, abri uma janela, que a gente morava na Santos Dumont, que era pertinho, foi lá no antigo clube social. Abri uma janela e ficamos de cara. Sou um milagre, estou aqui. Usa, falei, eita, que vontade de estar lá. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Fale para alguém que está do seu lado, obedecer é melhor do que sacrificar. Aí, pode aplaudir. Aí você sabe o que acontece, irmão? Deus começou a fazer algo no meu ministério. Não é para minha exaltação, eu estou compartilhando minhas experiências com vocês. Deus começou a fazer algo comigo dentro da igreja e começou a me dar uma graça dentro da igreja, diante dos demais obreiros. Porque eu saí das drogas, Deus me libertou. Com 1 ano de convertido, o pastor me separa para diácono e me dá uma congregação para dirigir. E Deus começa a dar graça, e Deus começa a dar unção. Mas tudo aquilo que o líder falava, eu estava ali, ó. Tal dia é isso, estava colado. Tal dia é isso, eu estava colado. Vamos para estamos tá colado. É para fazer, estamos colado. O líder mandava dirigindo congregação. O pastor falava, é assim, assim, assim. E eu chegava lá e dizia, irmão, o pastor falou, é assim, nós vamos viver assim, tem que ser assim, papapá. E o que Deus fez? Deus começou a dar graça e começou a levantar. E deixou um monte de gente enciumada dentro da igreja. Por quê? Porque como Deus vai dar graça para um rebelde? Como Deus vai dar graça para um desobediente? Como Deus vai honrar um desobediente? Ficou estreito aí para dar glória, né, irmão? Mas a gente precisa ouvir essas verdades. Alguém pode glorificar? Alguém precisa ouvir, nós precisamos ouvir essas verdades. Então olha que coisa interessante. E quando aconteceu todo o problema, que acabou de a gente saindo, queridos, quando Deus nos direcionou, começamos um culto na casa da missionária Rose. Em menos de 2 meses a casa não cabia mais pessoas. E Deus mandando gente, Arrumamos um pontozinho aqui, que era um barzinho aqui jogado na esquina. E a gente veio para esse barzinho na esquina. Esse dia até compartilhei lá no aplicativo da igreja algumas fotos do começo da igreja. Pintei aqui, ao começo da igreja, pintei com brocha, uma tinta de saquinho, que não tinha condição de comprar uma lata de tinta de verdade. E Deus mandando gente, Deus libertando, e Deus curando, e o povo fluindo, e Deus vindo, e vindo, e vindo. E aí com 6 meses que a gente começou a cultuar aqui, eu chamei a dona do ponto, e Deus colocou no meu coração, e faz uma proposta para ela, e compra esse ponto, que eu vou ampliar esse lugar. E eu sentei com uma mulher sem R$1 na mão. A igreja conhece essa história. Eu estou falando para você o que é obediência e o que é você servir. Você vai colher isso na sua vida. Isso vai fluir para a sua vida. Quando você está debaixo de uma liderança e você tem um líder e ele está ensinando, está instruindo, está te discipulando, meu querido, aplica na sua vida. Você não vai ter a perder, você vai só ter a ganhar. Resumindo, com 6 meses o ponto já era nosso. Com 8 meses, esse primeiro terreno aí, que era essas primeiras pilastras aí, estava todinha construída e derrubada, e já era uma igreja, já ampliada e lotada, e não cabia mais gente. 3 anos depois, quando eu venho aqui para a igreja, que era da metade para lá, que eu dobrei o joelho, o Senhor falou, sobe na laje, e estende a mão para o terreno que está do lado, que eu vou dar esse terreno, e essa igreja vai crescer, que vai expandir para lá. E aí eu peguei, subi, estendi a mão, orei. Quando eu desci para a igreja, eu falei, irmãos, eu estava orando aqui, Jesus me falou algo poderoso. E Jesus me falou que Ele vai dar condições, nós vamos comprar esse terreno do fundo. E o tempo não dá para mim falar para os irmãos detalhadamente, mas foi um milagre poderoso que Jesus fez. Por quê? Porque a gente não tinha R$1 para comprar, e o cara pediu 28 mil para comprar. E quando foi um dia, eu cheguei aqui numa campanha, eu falei, irmãos, Jesus falou que vai dar, e nós não temos R$1, mas Jesus vai dar. E um dia eu trabalhando de pedreiro, um irmão me liga, pastor, você está onde? Eu falei, estou no trabalho, eu estou aqui na construção. Tem como se eu vir aqui no shopping rapidinho? E eu corri, sujo de massa, entrei no shopping, todo agoniado, com vergonha. E aí ele falou, pastor, eu só tenho esse horário, que eu tenho uma reunião e eu preciso falar com o senhor. Sentei com ele, aí ele falou, pastor, eu fui na sua igreja, eu
ouvi o senhor falando algo, e ele nem da nossa igreja, é de uma igreja batista. E aí ele olhou e falou bem assim: pastor, e eu fui na sua igreja, e quando o senhor falou que Deus tinha dito para o senhor que ia dar um terreno para a igreja crescer, eu vi aquela igreja expandindo para o fundo. Ele nem sabia para que direção era e para que lugar era. Ele disse: eu vi aquela igreja crescendo para o fundo, e naquele dia Deus colocou no meu coração e disse: ministre uma oferta na vida do meu filho, porque eu tenho algo para cumprir sobre a vida dele. E aí, irmãos, a igreja sabe o testemunho. Quando cheguei ali, aquele homem pegou um pacote. Eu nunca tinha visto um dinheiro daquele na minha vida. Eu nunca, 18 mil reais, meu irmão, tudo empilhadinho assim, ó, 18 camadas assim, ó, de R$1.000, e o homem botou aquele pacote na minha mão, e aí eu comecei até a tremer, eu falei: Jesus, o que é isso? E aí eu já não sabia mais o que, conversava com o homem. Ele falou: pastor, não vou atrapalhar mais o senhor não, o senhor pode ir para casa. Eu falei: Jesus, saí correndo, cheguei lá no estacionamento do shopping, falei: meu Deus, tremendo, abri o pacote e comecei a contar, 1, 2, 3, 4, 18, falei: meu Deus do céu, mais da metade do dinheiro do terreno já está aqui na mão. Não tirei um centavo para comprar uma bala para mim, para minha casa e para minha família. Cheguei no outro culto e falei: irmão, nós não tinha nada, mas Jesus já usou um vaso e nós já temos 18 mil para poder comprar esse terreno. Ela baixou de camanácia. Porque, querido, a obediência que você vive, ela vai fluir sobre a sua vida. Você obedecer vai fluir sobre a sua vida. E aí eu não dá nem para contar de tanta experiência aqui. E Deus usou tanta gente para doar o telhado, foi 13 mil reais. Para terminar de pagar o terreno, que foi mais 10 mil reais. E para a construção, e fomos colocando som de 40 mil, de 60 mil, Deus bradando e Deus bradando. E até hoje a gente vive maravilhas da parte de Deus. Por quê? Porque quando você semeia na obediência. Para encerrar, você lembra de Deuteronômio 28? É uma promessa para Israel, mas faz sentido para nós. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e cuidar de cumprir com todos os mandamentos que hoje Ele te ordena, então virá sobre ti todas essas bênçãos e te acompanhar. Feliz será no campo, feliz será o fruto do teu ventre, a tua amassadeira, a cria dos teus animais. Tudo será bendito. Onde tu colocar as mãos, o Senhor te confirmará. O Senhor te colocará por cabeça e não te colocará por cauda. E bendito tu serás entre as nações. Vão olhar para ti e vai dizer: bendito é esse povo, porque sobre eles repousa a mão do Senhor. Porque obediência. Amém? Obediência. E aí, queridos? 8:09. Me deram tempo hoje em 1h20. Ficou bom. Olha que coisa linda. Saul começa a obedecer e as coisas começam a acontecer. Ele é transformado, ele profetiza. Lá na frente ele encontra os homens e alguém vem e coloca o pão na mão dele. E ele recebe aquele pão, ele come daquele pão. Os sinais foram se cumprindo um atrás do outro, assim, ó. As coisas foram fluindo sobre a vida de Saul. Mas enquanto ele estava vivendo o que ele estava sendo ensinado. Só que chegou um determinado momento na vida de Saul que ele decidiu parar de ser discipulado. Quando Saul se tornou rei, é a cereja do bolo. Quando Saul se tornou rei, quando Saul se assenta na cadeira, que agora ele tem tudo aos seus pés, todo um reino em suas mãos, ele se enche de exaltação e ele olha e fala: para que eu vou ficar esperando Samuel e obedecendo Samuel, se eu já cheguei onde eu queria? Só que ele não entende que se não fosse o ministério de Samuel, nem as mulas ele tinha encontrado, quanto mais reinado. Eita! Se não fosse o ministério de Samuel, nem as mulas ele tinha encontrado, quanto mais reinado. Ele nunca saberia que ele tinha chamado de ser rei. Mas quando ele chega, qual foi o principal fator da queda de Saul? Porque quando ele chega no lugar onde Deus havia prometido e havia usado o líder para ele chegar, ele desonrou sua liderança. Ele desonrou seu líder. Ele chegou numa posição que ele poderia honrar o líder dele. E quando eu digo honra, eu não estou falando na questão financeira de você ter que ofertar.
A gente sabe que isso parte de princípios, existe princípio de premissa, existe princípio de você estar semeando, de você estar honrando, de você estar abençoando alguém que foi um canal de Deus sobre a tua vida para você chegar onde você chegou. Eu acho muito interessante, esses dias até aconteceu aqui, né? E era bom, né, que se isso acontecesse. Os nossos irmãos na África, eles têm um costume, eles têm a oferta do culto e eles têm uma oferta separada para semear na vida da pessoa que está sendo pregada. Se quando a pessoa estiver pregando e Deus usar a vida daquela pessoa para falar algo na vida dele e aquela pessoa se sentir ministrada e ele sentiu que foi Deus, ele se levanta e ele ministra uma oferta na vida do pregador. Esse dia um irmão me procurou aqui e falou: ô pastorzão, eu fui ensinado assim, eu cresci assim e eu tenho colhido e Deus tem feito, e eu vim aqui hoje de sua igreja aqui e eu fui tremendamente ministrado e eu quero ministrar sobre a sua vida e que Deus levante mais aí, mais e mais e mais e mais e mais. Deixa Deus te usar. Ei, deixa eu explicar para vocês o que é o poder. Eu queria ter tempo para ministrar sobre isso. Esses dias um irmão me procurou com uma necessidade. Eu falei: varão, eu não consigo ajudar com tudo, mas eu vou ministrar algo na sua vida. Escuta isso aqui. Ajudei ele com R$300 para pagar algumas coisas que ele estava precisando. 2 dias depois, Deus mandou uma pessoa na minha direção e disse assim: eu te vi pregando e Deus mandou ministrar algo na sua vida. E aí eu falei: rapaz. E aí aquela pessoa chegou e falou assim: Deus mandou ministrar uma oferta na sua vida. Eu ministrei 300 na vida do irmão. Deus usou aquela pessoa para ministrar R$3.000 na minha vida 2 dias depois. E às vezes, queridos, a gente está perdendo de viver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, sabe por quê? Porque às vezes a gente se prende, a gente não quer viver os princípios da palavra, está sendo instruído, está sendo orientado, está sendo falado, Deus está falando. A pessoa não se abre, ela não quer viver, ela não quer obedecer. O que aconteceu? Saul chega lá em cima, Saul diz assim: rapaz, já cheguei onde eu queria, já sou um empresário, já sou grande, já tenho dinheiro, casa, mansão. Vai ter que ficar debaixo de submissão de líder, de pastor, ter que estar dando conta. Se o pastor quiser, agora é ele que tem que vir atrás de mim, que agora meu dízimo melhorou na igreja. Tem gente que pensa assim ou não? O pastor que tinha que vir atrás de mim, porque agora o meu dízimo é importante dentro da igreja. Ele é que tem que estar correndo atrás de mim, não é eu tenho que dar satisfação para ele não, porque meu dízimo é bom da igreja. Tem gente assim ou não? A pessoa cresce e ela não entende os processos de Deus sobre a vida dela, o que acontece. Então ela para de querer ser discipulada. Ela acha que ela não precisa mais de um discipulador, ela não precisa de um mentor, ela não precisa de um líder. Ela pode agir do jeito que ela quer, ela pode fazer o que ela quer. E aí quando ele começou a fazer isso, um dia Deus chamou Samuel e disse assim: Samuel, fala para Saul, diga assim para Saul, que ele vai para a peleja, eu vou entregar a vitória na mão dele. Só que tem uma coisa: não é para ele trazer nada de lá, é para matar animal, é para matar gado, é para matar galinha, é para matar ovelha, tudo que tiver lá é para matar tudo, não pega nada. Só que aí a Bíblia diz que ele foi para a batalha, ganhou a batalha, só que quando ele terminou a batalha, ele saiu matando um monte de coisa. Quando ele olhou para uns gados, quando ele olhou para umas ovelhas, ele olhou assim e falou: rapaz, que gado bonito, que ovelha bonita. Saul cresceu e ainda continuava sendo procurador de jumenta. Saul era movido por jumenta, pela a procura da jumenta. Ele olhou aquilo lá e falou assim: que coisa linda, só isso aqui eu vou reservar. Só que a palavra tinha sido o quê? Não pegue nada. Deus usou o livro para falar: não pegue nada. O que ele fez? Pegou. Quando ele chega, Samuel encontra de longe e diz: Saul, que banido de ovelha é esse que eu estou escutando? Ele disse: não, é porque, rapaz, era muito bonita, formosa, gorda, olha que coisa linda. Na nossa terra não tem ovelha igual essa. E aí eu fiquei com pena de matar, com certeza, porque aqui nós não temos ovelha como essa. Foi uma oportunidade. Samuel olhou para ele e disse: mas o que Deus falou foi o quê? Para não pegar.
Só que agora Saul se tornou um discípulo que não quer ser mais discipulado, porque ele acha que ele chegou numa posição que ele não precisa mais de líder. Que ele não precisa mais de líder. E aí acontece a segunda vez, ele falou, olha, Deus não está se agradando do que você está fazendo. Na segunda vez que ele foi para a batalha, Samuel falou para ele assim, antes de você ir para a guerra, me espere, porque eu vou oferecer uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus pela sua vida. E depois que eu ofertar o sacrifício, aí você vai para a batalha e Deus vai te dar a vitória. A Bíblia diz que a batalha se levantou e Samuel demorou de vir. Às vezes Deus permite que o líder demore de ir atender aquilo que você quer, só para ver como vai ser seu comportamento. Às vezes a gente nem entende que Deus está permitindo alguma coisa acontecer, só para provar a obediência, para ver suas decisões, para ver seu caráter, para ver como você se comporta. Se porque o líder demorou, eu vou sair falando mal dele. Se porque o líder demorou, eu vou começar a criticar ele. Se o líder não foi, eu vou começar a meter a língua, eu vou começar a quebrar. Aí você começa a mostrar todo um caráter que Deus olha e diz, está revelando quem é. Ficou tenso, hein? E aí quando o líder demora, o que Saul faz? Ele diz assim, nada rapaz, ficar esperando Samuel vir, falei para ele vir, não quis vir, eu vou fazer. Eu falei para ele, ele não quis vir, eu vou fazer. Levantou um altar e foi oferecer um sacrifício que não era da competência dele. Ele foi fazer algo que não era da competência dele. E ele levantou o altar, por quê? Porque ele era um líder político e Samuel era um líder religioso. E Saul tinha que entender que ele só se tornou um líder político porque, primeiro, um líder religioso foi guiado por Deus e direcionado por Deus para ungir ele e colocar ele naquele lugar. Amém? Que coisa interessante. Aí ele vai para a guerra. Samuel chega e diz assim, Saul, Deus não se agrada de holocaustos e de sacrifício, mas em primeiro lugar Deus se agrada que se obedeça a sua palavra. E aí ele diz na cara de Saul, sabe por quê, Saul? Porque o pecado da desobediência é como pecado de feitiçaria. E Deus hoje está tomando o reino de você. Meu Deus, olha. Querido, olhe para cá. Alguém pode até achar que é conversa fora, e eu não posso forçar ninguém a acreditar dentro da palavra de Deus, mas eu estou pregando a palavra de Deus, você tem toda a liberdade de estudar em casa, pegar os versículos que eu estou citando, vai analisar, vai estudar, faça como os crentes de Bereia. O reinado chega na vida de Samuel, de Saul, pela mão de quem? E sai da vida de Saul pela mão de quem? A bênção vai para a vida de Saul, por causa da bênção que estava sobre a vida de Samuel, e quando ele começa a quebrar os princípios da liderança, é pelas mãos de Samuel que sai. E aí Samuel olha para ele e diz assim, ó, Deus rasgou o teu reino. Sabe por que Deus rasgou o teu reino? Porque você se tornou uma pessoa que não gosta mais de ouvir o líder e de seguir aquilo que a liderança está ensinando. Sabe por que Deus te rejeitou, Saul? Deus te rejeitou porque o teu coração é insubordinado. Sabe por que Deus está te rejeitando? Porque o teu coração é irreversível. Você é o tipo da pessoa que não se arrepende. Você comete seus erros, seus pecados, e você empina o teu nariz. Você acha que é melhor do que todo mundo, que é certo. Você não se submete à liderança e começa a quebrar princípio. E Deus olhou para você e disse que Deus não tem mais nada contigo. Quando Samuel falou isso, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Saul grudou na roupa de Samuel, que rasgou a roupa do profeta. Não, Samuel, faça isso não. Ore a Deus por mim e pede a Deus para não tirar de mim o reino. Olha que coisa terrível. Quando a pessoa tem coração de buscador de mula, irmão, e não trata isso, a vida dele toda vai ser só em busca de recompensa. Quando Samuel fala para ele que ele havia pecado e Deus não estava se agradando,
A tristeza dele não é porque, ele não está triste porque Deus está dizendo que não quer mais ele como ele, não está triste que Deus está falando que ele perdeu a comunhão. Sabe por que ele está triste? Porque Deus vai tirar os benefícios da mão dele. Ele não gruda as calças de Samuel e diz assim: Samuel, intercede a Deus por mim, fala para ele me perdoar, que eu vou voltar a ser obediente, que eu vou seguir a palavra, que eu vou voltar a te ouvir, eu vou voltar debaixo da tua cobertura espiritual. Fala para Deus que eu estou arrependido, eu fiz um monte de coisa errada, mas fala para ele para não tirar de mim o espírito, porque eu não vivo sem Deus, eu não vivo sem a presença, eu não vivo sem a unção dele na minha vida. Então pede ele para me aceitar. Ele não ora assim, ele gruda na calça e diz assim: pede para Deus não tirar o reino. Aí Samuel diz assim: o teu reino já foi tirado e já foi dado para outra pessoa. Mas cedo ou mais tarde, o desobediente, ele vai ter que pegar a promessa que era dele, que Deus preparou para ele, e porque se tornou um desobediente, Deus vai tirar dele e vai botar na mão de outra pessoa. Eita, fica de pé, por favor, querido.